Boa tarde, meus amores. Vamos dar aqui continuidade à nossa aula da semana, né? Primeira aula nós vimos o gênero relato pessoal e nesta aula vamos estudar o conteúdo gramatical, tempos verbais do modo indicativo. Nós temos 6 tempos verbais e nós vamos estudar cada um nessa aula, tá? Detalhadamente. O modo indicativo, esse modo, ele expressa a certeza de que a ação ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados modo indicativo exprimem possibilidades reais da ação acontecer. Ou seja, o modo verbal ele exprime uma certeza que aquela ação ou ela ocorreu, ou ela está ocorrendo, ou ela vai ocorrer. O modo indicativo, turminha, ele é usado para transmitir um acontecimento certo, presta atenção nas palavras. Um acontecimento certo, ele é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Através dos modos verbais, através dos tempos verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura, porque indica certeza, ok? Além do modo indicativo, na língua portuguesa nós temos ainda mais 2, que é o subjuntivo, que indica uma incerteza, indica uma dúvida, uma possibilidade, e temos um modo imperativo, que indica uma ordem, indica um desejo, indica um pedido, tá bom? Vamos conhecer agora os tempos verbais do modo indicativo. Presente indica, tempo presente, indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. O que isso significa dizer, pessoal? É que o tempo presente indica algo que acontece no momento da fala. Por exemplo, eu vou agora ao supermercado. A ação que está ocorrendo aí, o algo que está ocorrendo aí, é da pessoa estar se dirigindo, ao supermercado. E essa ação de ir ao supermercado acontece simultaneamente no momento que a pessoa está falando. Então, é uma ação que acontece simultaneamente com a fala da pessoa aqui, o discurso. Então, por isso que aí o tempo empregado é o tempo presente. Eu vou. Meu filho está no quarto. A ação verbal do filho está no quarto ocorre simultaneamente com a fala, com a voz do pai. Aí dentro da frase, aí dentro do discurso. Então, no momento que o pai está falando, a ação verbal do filho está dentro do quarto, está ocorrendo. Então, indica aí tempo presente. E está aí conjugado na terceira pessoa do discurso do modo singular. Pretérito imperfeito, expressando continuidade de duração do tempo. Indica uma ação ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada. O pretérito imperfeito, ele tanto indica uma ação que aconteceu lá no passado, mas ela não teve a sua conclusão, ela não foi concluída, ela não foi terminada, como também indica uma ação que faz parte da rotina, fazia parte da rotina, era uma ação do passado que fazia parte da rotina, ou seja, era algo que acontecia de forma frequente lá no passado. Vamos entender melhor com os exemplos. Todos os dias eu ia para a casa da minha avó depois da escola. O verbo ia aí pertence ao verbo ir, eu ia. Então, a prática de ir para a casa da avó
ocorreu lá no passado, mas ocorreu lá no passado, mas de forma frequente, porque todos os dias ela sempre tinha esse costume de ir à casa dos avós. Então aí pretérito imperfeito, porque dá a ideia de uma ação que ocorreu no passado, mas de forma frequente, como aí mesmo na frase diz, que ela ia todos os dias, então era algo bem frequente. Marcelo nadava 90 piscinas. Nadava, aí pertence ao verbo nadar, primeira conjugação. Marcelo nadava 90 piscinas. Então, essa ação, Marcelo nadar, ocorreu lá no passado e aconteceu. E ele tinha e fazia parte da sua rotina nadar 90 piscinas. Então, era algo frequente. Então, por isso, o tempo verbal aí empregado é pretérito imperfeito. É uma ação, a ação de Marcelo nadar aconteceu lá no passado, mas de forma frequente, né? Ele não nadou somente uma única vez 90 piscinas, ele tinha esse costume, tá ok? E quero que você saiba também com relação à terminação dos verbos conjugados no tempo pretérito perfeito, tem que levar em conta as conjugações. Nós temos 3 conjugações. Os verbos terminados em AR são os verbos que pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em ER ou OR pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Quando nós vamos conjugar estes verbos no pretérito imperfeito, quando forem verbos da segunda e da terceira conjugação, a terminação será ia. Quando for o verbo da primeira conjugação, a terminação da conjugação do tempo aqui pretérito imperfeito será vá. O verbo ia pertence ao quê? Ao verbo ir. Terceira conjugação, porque termina em IR. Então, por isso, aí a sua terminação é ia. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos. E assim por diante, tá bom? O verbo nadava, né? Pertence à primeira conjugação nadar. Então, por isso ele tem essa terminação IVA. Então, eu nadava, tu nadavas, ele nadava, nós nadávamos, eu amava, tu amavas, e assim por diante. Pretérito perfeito indica uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Aqui, com relação ao pretérito perfeito, pessoal, é uma ação que ela ocorreu no passado e ela foi concluída no passado. Então, a ação que ela ocorreu de forma completa no passado e ela não aconteceu no passado de forma frequente, não. Ela aconteceu somente em um único momento. Esse momento não foi repetido, ok? Exemplo: eu ganhei o concurso de ortografia da minha escola. Isso significa dizer que ele ganhou uma única vez. Essa ação aconteceu no momento anterior à fala dele, né? Lá atrás, lá no passado, mas só foi uma única vez. E aí indica que o verbo está no pretérito perfeito, porque essa ação aí dele ganhar o concurso de ortografia aconteceu somente uma vez. Mas se tivesse assim, eu ganhava o concurso de ortografia da minha escola, significa dizer que essa ação se repetiu por mais uma vez. Então, mais de uma vez, ele tinha conseguido ganhar o concurso de ortografia. Então, aí, o tempo verbal seria o quê? Pretérito imperfeito. Vamos para o próximo exemplo. Helena foi ao cinema com Pedro. O verbo foi aí está indicando uma ação que aconteceu antes do discurso, no momento anterior à fala, e aconteceu essa ação lá no passado e ela foi totalmente concluída lá no passado, ok? E ela não aconteceu de forma frequente, ela aconteceu em um dado momento, né? Mas se tivesse aí na frase
Helena ia ao cinema com Pedro, aí já ia mudar o sentido. Era uma ação que aconteceu no passado, mas era algo frequente. Ela tinha costume, Helena tinha costume de ir ao cinema com Pedro. Então aí o tempo verbal seria pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito, indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação do passado. Então aqui são duas ações que acontecem no passado. Uma acontece antes da outra. Esse tipo de verbo não é tão usado nem na nossa fala, né, e nem na nossa escrita, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, para vocês poder entender um pouco melhor. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha acabado. Ó, temos dois verbos empregados no passado. Chegou, né? E tinha. Então, o que nós percebemos? São duas ações, uma ação no passado que ocorre antes da outra. Chegou e tinha. Tá? Vamos finalizar aqui com o tempo verbal futuro do presente. Indica uma ação que acontecerá no momento posterior ao discurso. Futuro, ou seja, é algo que vai acontecer ainda, é algo que acontece no momento posterior da nossa fala. Aí eu coloquei dois exemplos, né, para a gente poder entender melhor, tá bom? Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Eu irei, o verbo irei pertence ao verbo ir. Está indicando uma ação que vai acontecer no momento posterior ao momento da minha fala, não agora, é algo que vai acontecer depois, que no caso aí vai acontecer amanhã. Semana que vem, meu filho fará 18 anos. O verbo fará está indicando uma ação posterior ao momento da fala. Então, uma coisa que vai acontecer ainda daqui a uma semana, tá? E por último, temos futuro do pretérito. Indica uma ação que é consequentemente de outra, encontrando-se condicionada a ela. Ou seja, o que isso quer dizer? Que indica uma ação que poderia acontecer, mas que depende de uma condição. Então, é uma ação que poderia acontecer, mas ela tem algo condicionado a ela, tem uma condição para que ela possa se realizar, né? Então, pessoal, o futuro do pretérito refere-se a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação condicionada a uma ação, tá? É o único tempo do modo indicativo que não expressa uma certeza, porque para essa ação poder se realizar, ela tem uma condição ali para se cumprir. Aquela condição precisa ser cumprida para que aquela ação se realize. Então, no caso aqui do futuro, do pretérito, do indicativo, é o único tempo verbal que não indica certeza, tá? Indica-se uma possibilidade, ok? Coloquei dois exemplos. Eu ficaria bem feliz se ele voltasse a ser meu amigo. Pessoal, a ação aí para ser feliz é algo que vai acontecer com certeza no futuro? Não, é algo que está condicionado a uma condição. Qual é a condição de eu ficar feliz? É dele voltar a ser meu amigo. Se ele voltar a ser meu amigo, eu ficarei feliz, essa ação vai se realizar. Mas se isso não acontecer, mas se ele não voltar a ser meu amigo, essa ação nunca vai se realizar. Vocês perceberam aí que essa ação precisa da realização de outra?
né? Precisa que ele seja meu amigo para que ela possa acontecer, para que eu possa ser feliz. Então, a ação aí está condicionada, tá aí. A ação aí tem uma condição, né? Dada a ela uma condição para que ela possa se realizar. Eu faria esse favor se você tivesse pedido antes. A ação de fazer aí, né? Faria. É a ação que realmente nós temos certeza que ela vai acontecer, ou algo que talvez aconteça? É algo que talvez aconteça porque precisa de uma, porque está condicionada aí, né? Tá? Ela tem uma condição, aquela condição precisa ser feita para que a ação de fazer o favor aí aconteça. Então, para eu fazer esse favor, para que essa ação desse favor aconteça, você precisa ter pedido antes. Então, a condição é você pedir antes para que eu possa fazer esse favor. Então, essa ação de fazer, eu faria esse favor, é algo que depende da condição posta ser realizada, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula.